Ciclo 5, Estação 12. O mundo estava embebido numa maravilhosa luz cor de ouro, rósea e outros tons brilhantes. Um campo de girassóis vasto como o mar, infinito, banhado em luz, se estendia diante dela. O perfume das flores, tão grandes que até ultrapassavam a altura da sua própria cabeça, impregnava tudo. Ela adorava aromas, de todo o tipo, e ali havia como que nuvens e nuvens daquele cheiro, que a preenchia exatamente como a felicidade. Estava tão feliz, havia tanta liberdade. Saiu correndo por uma das alamedas entre as flores, agitada na brisa. Elas balançavam de um lado para o outro, perfeitas e indolentes, alheias à menina que passava correndo, sorvendo o aroma inconfundível dos girassóis e da terra fresca. Orvalhada, profunda, enquanto corria, percebeu o vigor indescritível de seu corpo. Vitória percebeu que aquela potência física não era comum. Era como se pudesse correr para sempre, sem jamais se cansar. Num acesso de alegria irreprimível, ela correu mais rápido, esticou os 2 braços e as pontas dos dedos tocavam de leve nas flores. Deu gritos agudos por pura vontade de gritar. Os cabelos completamente soltos eram jogados para trás. Foi nesse momento, quando Vitória virou a cabeça para um lado, que algumas mechas muito compridas de seus cabelos pularam ao redor dela. A luz incidiu direto neles. Foi então que Vitória notou que não eram os seus cabelos de verdade. Os seus cabelos naturais eram louros, mas agora eles mostravam-se num tom vermelho intenso. Além disso, eram ainda mais compridos e mais volumosos do que ela estava acostumada a ter, e mais cacheados. Ficou tão surpresa que parou a corrida bruscamente e os cabelos voaram para frente. Fascinada, Vitória observou como deslizavam sobre seus ombros e braços. Ela os tocou, passando a mão por entre os fios. Eram de uma extrema maciez, brilhantes, perfeitos. Os cachos pareciam se dissolver nas mãos dela. Mas quando soltava, voltavam à sua forma levemente encaracolada outra vez. Quando terminou de admirá-los, juntou num maço displicente as mechas que estavam à frente de seu corpo e as jogou para as costas. Foi então que Vitória soube que estava realmente sonhando. Os cabelos se enroscaram em algo e ela se virou, olhando sobre o ombro a fim de ver o que ocorria. Eles estavam enganchados no cabo de uma espada que ela trazia presa às costas. Aquilo a intrigou, mas só por alguns instantes. Ela puxou o cabo, que estava perfeitamente posicionado na distância e alturas certas para sua mão. Vitória escutou o som do metal, espantada pelo modo como seus dedos se encaixavam perfeitamente no punho da espada. Quando a sacou das costas, o movimento foi fácil, natural. Cheia de surpresa, ela percebeu que, apesar de robusta e claramente letal, a arma era muito leve. Estendeu o braço à frente. A empunhadura era magnífica. Sua mão ficava acolhida dentro de um nicho de onde saíam diversas pontas reluzentes. O conjunto parecia uma estrela em 3 dimensões, que cobria a mão dela. Quando movimentou lentamente a espada, a empunhadura brilhou em diversos tons entre azul e violeta. Já a lâmina pareceu criar vida própria com o movimento, brilhando, poderosa, deixando ver o trabalho minucioso de desenhos e inscrições em sua superfície.
era como ouro líquido sobre diamante. Foi então que Vitória se lembrou da menina ruiva. Tinha sonhado algumas vezes com ela. A menina guerreira que treinava na arena, a melhor escola de combate de elite da Cidade Dourada. Mas era difícil separar a menina do sonho, da menina que ela mesma, Vitória, era. Parecia que ela estava sentindo o que aquela menina sentia e aquela espada era dela. De repente, algo fez Vitória olhar de lado. Desviando a vista da espada, viu que não estava sozinha. Havia um homem ao seu lado, que lhe enviou um sorriso aberto. Vitória sentiu que sorria de volta, espontaneamente, olhando para cima, pois ele era uma cabeça e meia mais alto que ela. Seus olhos tinham uma cor diferente, como âmbar. Como os olhos de um tigre, era difícil desviar deles. Por algum motivo, ele sacou a própria espada das costas. O gesto foi firme e preciso, como de quem está acostumado a fazer aquilo por toda uma vida. Mas não havia nenhuma animosidade. Talvez pretendesse mostrar a arma para ela. Pelo menos foi o que Vitória achou. Mesmo assim, ela não conseguiu se concentrar na espada e continuou olhando para ele. Além dos olhos incríveis, os cabelos do jovem lhe chamavam a atenção. Iam até abaixo dos ombros em diversos tons de castanho. Não estavam exatamente bem penteados, mas ela gostou. Ele o usava com 2 tranças laterais estreitas, puxadas e presas na parte de trás da cabeça. O restante permanecia solto, volumoso e repicado em diversas direções. Na verdade, ele era de uma beleza singular. Antes que pudesse realmente concentrar a atenção na espada ou dizer alguma coisa, Vitória se sentiu confusa subitamente. Por mais esforço que fizesse, não se lembrava do nome dele. Ela sabia que o conhecia, tudo era familiar, mas... Na aflição de tentar recordar, o campo desvaneceu e o homem já não estava lá. Um quadro. Vitória estava olhando para um quadro de Van Gogh. Girassóis meio desmilinguidos dentro de um jarro. Ela acordou, ou achou que acordou, sentindo um terror passar por ela, congelando seu corpo. O lindo campo não existia, então? Ela estava sonhando com uma pintura? Olhou em torno, perdida, a angústia apertando. Era noite. Onde ela estava? Será que o campo de girassóis nunca existira? Tinha sido só um sonho e ela jamais estivera correndo por ele? Não passava de um delírio? Melhor nem usar essa palavra. Vitória nem sabia direito se havia despertado ou se ainda sonhava. Talvez ela houvesse despertado por alguns segundos e apenas pensado no quadro de Van Gogh, os girassóis. Ela conhecia o quadro, tinha visto. Onde mesmo? Num calendário decorado. Tanto amarelo, tanto esperança. Mas o quadro era meio maníaco, escondendo a dor da alma de quem estava próximo ao fim trágico da vida. Vitória abriu os olhos, ou pensou que os abriu. Não sabia onde se encontrava. Olhou de um lado e de outro e não enxergou nada. Tudo estava escuro. Onde estavam as viçosas flores, o seu profundo aroma perfumado? Não era possível que essas sensações tão fortes fossem produzidas por lembranças fugazes de um quadro. O coração batia forte. Vitória não sabia o que as flores significavam, nem o campo. E aquele jovem? Seu sorriso era doce, simples, autêntico. Ela o conhecia, tinha certeza. Mas sua memória estava falhando.
Havia nuvens espessas que toldavam suas lembranças, um buraco negro sugando suas recordações. Quando um pedacinho delas escapulia, logo era levada de volta ao inconsciente. E ela, e a espada dela, que brilhava no sol nascente? Era tudo uma confusão. Vitória foi puxada de volta para o sono profundo, pois ao invés da força física, o cansaço se abatia sobre ela. Tornou a sonhar como acontece, às vezes. Era outro lugar. Vitória estava no quintal dos fundos da sua casa, de frente para a angra do Lago de Prata. Ela conhecia aquele lugar, porque já tinha sonhado com ele antes. Era ali que a menina ruiva morava. Olhando em torno, Vitória se indagou. Onde estará ela? Perto do pomar havia uma árvore gigantesca, de copa belíssima e selvagem, sobressaltando-se perante as demais. Era um carvalho, tão poderoso, tão forte e talvez tão antigo quanto a cidade dourada. Parte das raízes saíam da terra por todo o entorno, grossas como toras e cobertas de musgo. Bem lá em cima, as costas apoiadas num dos galhos ascendentes e as pernas balançando ao sabor da brisa, uma de cada lado do galho. Ali estava a garota, afinal. Era sua árvore preferida no mundo inteiro. Diante dela havia uma sacola enorme de tecido resistente, pendurada na ponta de outro galho. E dentro da sacola estava uma diversidade de armas, na maioria punhais, adagas e outras de pequeno porte que Vitória não reconhecia, incluindo um leque? Ah, sim, aquele leque vermelho, aperfeiçoado. A menina não estava só. Lira, a tigresa albina, estava desabada num entroncamento amplo, pouco acima, onde ela gostava de ficar, sonolenta e relaxada. Parecia um recôndito, já preparado pela natureza, especialmente para felinos de grande porte. Por ser toda branca, Lira se destacava entre a folhagem, mas olhando melhor, Vitória viu outros tigres descansando nos galhos da árvore, tanto acima quanto abaixo de onde estava a garota. Um sem número de outros animais, pequenos e grandes, brincavam por ali, correndo para todos os lados, e as aves faziam festa nas árvores frutíferas, no carvalho e mesmo perto da garota, pousando em seu ombro ou em sua cabeça. Os seus cabelos vermelhos estavam soltos, caindo pelos ombros e costas, às vezes sobre o rosto, furiosamente despenteados. As roupas não eram das mais limpas também, de tecido claro e bom, mas com manchas de terra e alguma coisa vermelha num formato de dedos. Ela conversava distraidamente, ora com os animais, ora consigo mesma. Cantava, ria de alguma coisa que só ela sabia o que era. E pegou da sacola a única espada. Vitória ficou olhando, curiosa, avaliando. Aquela não era a espada que Vitória tinha visto. Era? Porque agora ela não brilhava, nem refugia, não mudava de cor, parecia apenas uma espada de metal polido, sem a empunhadura em forma de estrela. Será que a espada precisava de algo para ficar ativada? Algum tipo especial de energia ou coisa semelhante? Continuando a observar, ficou claro para Vitória que a garota queria deixar a espada muito bem afiada e, com o rosto contraído de frustração, às vezes fazia um barulho com instrumentos de amolar.
Vitória achou que não parecia estar funcionando adequadamente. De repente, uma voz masculina veio de baixo, chamando o seu nome, o nome da garota ruiva. Uma voz agradável, mas firme, forte. Mitri. Mitri? Onde Vitória tinha ouvido mesmo aquele nome? Num outro sonho? Vitória não lembrou qual era o sonho, mas o ar se impregnou com um aroma suave, tão intenso quanto delicado, agradável. Era como verbena misturado com amêndoas, sândalo e cravo, romã e patchouli, em intensidades diferentes. Era como, pois na verdade ela não tinha como descrever o perfume. Ela o aspirou intrigada, estranhando que seus sentidos pudessem captar essências tão diferentes. Essências que ela nem conhecia, mas tão bom. Vitória aspirou de novo. O aroma fazia com que ela quisesse ficar perto. Era maduro, franco e jovial, poderoso e capaz de conquistar. Exalava amor, era um cheiro de amor. Seria só o aroma que exalava amor? Vitória olhou para baixo, por entre os galhos. O dono da voz tranquila e sonora estava lá embaixo. Ah, era ele, que levava consigo aquela aura perceptível de amor. Vitória teve vontade de descer e ir para perto do homem lá embaixo, mas esperou. Será que a menina ruiva não notava aquilo? Ou estaria tão acostumada que não percebia direito? Parecia algo que se desprendia da presença do rei. O rei. Vitória se lembrava do rei. Ela achava que já o vira em seus sonhos. O que você está fazendo aí em cima, filha? Tornou o rei com a cabeça inclinada para cima, buscando-a no meio das folhas. Mas você não está vendo? Respondeu Mitri sem modos. Estou afiando a minha espada, é o que estou fazendo. Desça aqui um pouco, ele chamou. Lira apenas olhou para baixo, preguiçosa, e voltou a fechar os olhos azuis. Quanto a Mitri, foi passando uma das pernas por cima do galho a fim de descer. Usava uma roupa de tecido claro, calça e uma camisa solta, mas que estavam para lá de puídos, com uns rasgos aqui e acolá, além de sujos de terra. Então escutou: e traga sua espada e os instrumentos de amolar. Os instrumentos caíram todos na grama, perto do rei. Depois de quicar pelos galhos até lá, a espada, pelo menos ela trouxe consigo. Quando Mitri desceu, Vitória sentiu como se descesse junto. O rei tomou a filha pela mão. Vem aqui, pois quero lhe mostrar uma coisa. Mas tem que ser agora? Mitri fez corpo duro, torceu o pulso tentando soltar-se. Estou ocupada afiando. Sim, é sobre isso mesmo que eu quero falar. Afiar espadas. Quero te ensinar uma coisa. Mas ensinar o quê? O rei apenas olhou para ela e colocou o dedo indicador sobre os próprios lábios. Fique quietinha. E sorriu. Depois, ele próprio catou os instrumentos de amolar e os levou para perto das águas do lago de prata, que banhavam os fundos da casa da filha. Colocou-os na água, depois pegou a espada também e a molhou. E olhou a lâmina de perto e mostrou a ela. Olhe como está. Do jeito que você está amolando sua espada, vai ficar tudo torto. Sua espada vai parecer um serrote quando terminar. Ora, não está tão ruim. Bem, vamos afiar, ele falou com entusiasmo. Mas antes, precisamos melhorar o seu cabelo para combinar com a espada serrote. O rei descabelou
a já descabelada filha, arrancando dela o som de risos e nenhum gesto para arrumar-se. Novamente, Vitória viu que seus cabelos eram ruivos, não louros. A água faz com que os instrumentos deslizem muito mais facilmente na sua lâmina, e você terá um fio bem melhor. Vitória ficou olhando encantada a cena entre pai e filha. Depois de mostrar o jeito certo, o rei pegou as mãos de Mitri e mostrou exatamente como ela devia fazer o movimento perfeito. Ele começou a cantarolar uma musiquinha ali na beira da água. A menina estava adorando a atenção que recebia. Logo seus olhos brilharam. Ela verificou a lâmina. Uau, funciona bem melhor assim. Eu não sabia disso. Tá vendo? É assim que faz. Ah, era o som do entendimento. Depois, olhando de soslaio para ele, alguém te contou alguma coisa sobre isso? Digamos que sim, um passarinho me contou. Sei, um passarinho chamado Capitão, aposto. Vitória se lembrou que aquele professor da arena, e o rei deu uma risada. Franco e alegre, era jovem, aparentava uns 38, 40, se tanto. Mas a risada fez Vitória sentir uma coisa por dentro. Uma mistura de ternura, saudade. Vamos, experimente mais uma vez, ele disse. Enquanto Mitri obedecia, o rei apoiou uma mão sobre o ombro dela e começou a cantar de novo sua musiquinha de afiar espadas. Dessa vez, um misto de cantiga de ninar com marchinha, especialmente para ela. Ou, como diria o capitão, uma musiquinha para garotas mimadas e teimosas que acham que sabe de tudo. Vitória sabia disso. Como ela sabia, não importava. Só queria ouvir o rei cantar. Afiando essa lâmina bem afiadinha, afia, 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 afia sem parar, afiando a espada para minha Mitri, afia, 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 para a ajudar. Você inventou essa música agora, rei, gritou a menina então, sem se conter. Mitri se desvencilhou agilmente dele, ergueu-se, dando um hábil chute voador, meio forte nas costas dele. O empurrou direto para dentro da água. Que absoluta e completa quebra de protocolos. Diante do rei, com as roupas ensopadas, ela desatou a rir descontrolada, alto, sem um pingo de remorso. A cabeça até foi para trás e ela apoiou as mãos na barriga, se contorcendo. Tinha sido mais fácil e engraçado do que ela tinha imaginado. Essa música não existe, rei. Ela falou de novo, ainda dando risadinhas. Olhou para ele que estava sentado na beira do lago, com as águas rasas e cristalinas batendo em seu abdômen. Agora existe. É uma música de afiar espada, exclusiva da Mitri. O rei passou uma das mãos pelo rosto, enquanto espirrava água na garota com a outra. Mitri deu gritinhos de alegria. O rei admirava a areia branca e fina do fundo do lago, deixando-a passar por entre os dedos, deixando a água escorrer. Quando ele fez isso, Vitória ficou imediatamente atraída pela água. Parecia ouro líquido. Olhando diretamente, o lago de prata estava inteiro brilhando. Fulgurava em tons de fogo, ouro, escarlate e laranja. Mas quando a água se movimentava, deixava entrever o fundo e vívido azul turquesa de antes. O lago inteiro era como uma joia se movendo em meio às chamas. Vitória nunca presenciara nada igual. Ela sentia os olhos marejando sem saber o porquê. Aquela água era tão linda, tão maravilhosa, que ela nem mesmo conseguia achar o nome.
exato para as cores, mas despertara nela um sentimento tão profundo que ela soluçou. Aquela textura, oh, como se água tivesse textura. Aquela textura parecia quase palpável, lisa e suave, como um manto de tecido precioso, finíssimo, no qual você quisesse passar a mão e mergulhar nele. Era diferente da água que Vitória conhecia, e ela quase podia sentir o abraço daquele manto líquido. E de onde vinha aquela luz? Em parte do céu, ela notou. As cores de crepúsculo refletiam sobre as águas como num espelho. O céu dourado era um citrino fulgurante, pincelado por labaredas, até o ponto que não se reconhecia entre água e céu. Mas não era só isso. A luz parecia vir. Vitória estava matutando sobre isso. Mas então o rei lançou um olharzinho para a filha. Aquele olharzinho. Por que você não deixou que nenhum de seus professores a ensinasse sobre a fiação corretamente? Ele perguntou. Mitre deu de ombros sem hesitar. Da minha espada cuido eu. Eu a ganhei, é minha, ninguém mexe. Ela falou, empinando o queixo e dando 2 ou 3 passinhos para dentro do lago, para se aproximar do rei. Com água pouco abaixo dos joelhos, a garota ficou ao lado dele e pôs as mãos na cintura. Não haveria de ser tão fácil assim afiar uma simples lâmina, mas o Senhor me ajudou muito e ainda ganhei uma música. Da próxima vez, permita que seus professores ensinem aquilo que eles sabem e você ainda não. O rei comentou em tom brando, de pernas cruzadas sobre a água. Para isso entrou na arena, não é mesmo? Para aprender com quem sabe mais. Mitre ficou quieta diante de uma lógica tão simples e se arrependeu de sua arrogância. Ela só teve tempo de pensar que... Não, ela não teve tempo de pensar em nada. Num movimento ainda mais rápido que o dela, totalmente impossível de prever, o rei agarrou o tornozelo da menina e a puxou para a água. Mitre caiu meio de lado, meio de bunda, espirrando água para todo lado. A cabeça afundou por último e ela nem tinha visto o que ocorrera. Ao emergir, pulou direto sobre a cabeça do rei, afundando-o com o peso do corpo e gritando e rindo alto. Eu não queria dizer nada, sabe? Mitre falou para o rei quando ele pôs a cabeça fora da água. Mas você devia ver o seu cabelo agora. E ria. O rei riu também. O temperamento irreverente e extrovertido, sempre pronto para fazer graça, piada ou troça, entrava em ebulição. Nenhuma das princesas seria capaz de tanta ousadia. Chutar e molhar o rei, afogá-lo, nenhuma delas iria gritar ou rir daquele jeito. O rei gostava da ousadia moderada pelo amor. Sabia que a filha agia assim porque gostava dele e não por desrespeito. Suas brincadeiras eram sempre meio brutas, talvez porque sempre estava rodeada pelos seus muitos felinos, com os quais estava acostumada a rolar e lutar. E sempre no meio dos guerreiros. Ainda mais agora, tendo sido admitida na arena. O rei e a jovem ficaram ali brincando no lago. Mitre estendeu a mão e, num gesto costumeiro, deixou sua natureza latente fluir. A água começou a girar em torno dela. Adorava aqueles redemoinhos girando e girando. A menina dava gritinhos à medida que ia cada vez mais rápido. Depois, a princesa fez redemoinhos em torno do rei, para ver quem girava melhor. Lira viu a festinha lá de cima da árvore e foi a primeira que resolveu descer aos saltos. E entrou junto no lago. Mitre logo pulava nas costas dela, mergulhando, a luz do entardecer batendo na água e cintilando em cores radiantes.
A água que brilhava parecendo fogo, um manto espesso de ouro líquido. Vitória ficou repetindo aquilo dentro da cabeça. Vitória acordava devagarinho. A sensação morna daquela água que brilhava ainda estava na mente, e o eco de risos. Uma fagulha alegre de inocência. Dela mesma parecia. Ou era Dmitri? Ela não sabia. Buscou os sentimentos dentro dela com cuidado, como quem segura uma flor muito delicada. Havia uma sensação de paz e um mergulho dentro, do amor de alguém. Mas também havia aquela saudade. Saudade de quem? De onde?